Boa noite, Robert. Se eu deixar isso para amanhã, eu não vou conseguir amanhã entregar isso para você. Então, eu prefiro fazer rapidinho agora. Eu preparei aqui alguma coisa para ti. Eu espero responder aquela tua questão lá, tá bem? Teu material. Bom, vamos fazer um resumo daquilo que nós pregamos e meditamos lá no domingo e tentar responder as tuas questões. Primeiro, então, o resumo da mensagem do domingo foi que Jesus Cristo ele já morreu por nós na cruz. É preciso termos bem claro Gálatas 2:20 que diz: já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, Jesus Cristo já morreu por mim na cruz, né? E eu já fui crucificado com Cristo. Então, quando eu recebo Cristo, eu estou crucificado, ou seja, já estou morto em Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. O Flávio que vivia, o Flávio que se esforçava para ser bom, ele não vive mais. Eu estou morto em Cristo. Agora, Cristo vive em mim. Agora, a vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, se existe um processo, esse processo não é para eu me tornar bom, santo, para vencer, para ter vitória, mas esse processo só pode ser no sentido de viver pela fé em Cristo, no Filho de Deus, porque só Ele pode me santificar, só Ele pode me dar vitória. Então eu só posso conquistar a vitória nele. É como se fosse um banco que tem lá valores de vitória e eu passo o cartão para sacar, ou seja, eu tenho que acionar Cristo para ter vitória, porque por mim só eu não consigo. Então vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, você falou sobre santificação sendo um processo. A santificação, ela é um processo de mergulhar em Cristo, para que Cristo me santifique. A fé é um exercício, um processo de mergulhar em Cristo para que Cristo me dê a vitória. Todo o meu esforço deve ser no sentido de mergulhar em Cristo, de buscar a Cristo, não buscar a resposta em mim mesmo. Então, essa que é a grande questão. A vitória está em Cristo. É por isso que é importante eu anular, eu não posso... A palavra que nós começamos no domingo foi no sentido de a vida é um ato e não um processo. A vitória é um ato e não um processo. Por que ela é um ato? Porque a vitória é um ato em Cristo. Nele eu tenho a vitória, nele está a vitória. Não adianta eu querer por mim só, por mim mesmo, buscar a vitória no dia a dia. Entende? Mas se eu tenho que fazer algum esforço, esse esforço é de estar crucificado em Cristo. Vamos voltar agora a Marcos capítulos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Você vai dizer, mas aí está o esforço, pastor. Sim, o esforço não é o esforço de ser bom. Não é o esforço de ter a vitória, é o esforço de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, ou seja, morrer em Cristo. Morrer no sentido de que eu morro no desejo de buscar respostas, eu morro no desejo, na expectativa de que eu não posso. Então eu nego não apenas as vontades da carne, mas eu nego até mesmo o desejo de na carne ser vitorioso e vencedor, porque eu não vou conseguir, só Cristo. Então eu nego a mim mesmo, eu tomo a cruz e sigo, ou seja, se eu tomo a cruz, eu tomo quem? É Cristo. E é nele que eu tenho a vitória, não em mim mesmo. Ele é a resposta para a minha vitória, para a minha santificação, e não eu sou isso. Entende? Então, o nosso esforço não deve ser em nos tornar bons ou santos. Nós não conseguiremos fazer isso sozinhos, somente em Cristo.
E para isso, então, eu e você, Robert, precisamos morrer em Cristo. Então tá aí um esforço, pastor, de santificação. Sim, mas um esforço de santificação de mergulhar, de morrer, de negar-se a si mesmo, porque é Cristo que é a minha solução, Cristo é a minha resposta. Não no sentido de processar a minha vitória no meu próprio esforço humano. Entende? É o ato, ou seja, a minha vitória já está garantida em Cristo, a minha santificação já está garantida em Cristo. Então eu preciso morrer para conquistá-la, eu preciso negar a mim mesmo e carregar a cruz para conquistá-la. O nosso esforço, portanto, deve ser em negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. A minha santificação está em Cristo e não no meu próprio esforço em ser santo. Está em negar a minha carne e morrer, e não no meu próprio esforço. Existem muitos cristãos tentando ser santos por si só, pelos seus próprios esforços. Isso não é possível. Isso é obra da carne. Se eu consigo ser santo baseado no meu próprio esforço, então Cristo não serve, nada do sacrifício de Cristo era necessário, porque eu por si só bastaria. E isso não é verdade. Eu não consigo. Tudo o que eu preciso e se resume em Cristo e eu só consigo nele. Atos dos Apóstolos 16, 30 ao 31 diz assim, 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os de sua casa. Ou seja, é necessário crer em Cristo, não está no nosso próprio esforço. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então não é um processo, mas é um ato de confessar, de crer em Cristo. Aí você está falando assim, mas isso é salvação. Sim, mas a vitória é toda. Não dá para separar salvação de vitória. Não dá para separar salvação de santificação. Entende? A fé, a vitória, a santificação, não é? A salvação, tudo está em Cristo. Então, aqui em Efésios 2, de 8 a 9, diz assim, pois vocês são salvos pela graça, ou seja, não existe sacrifício de vocês, não existe nada que vocês possam fazer, ou seja, por meio da fé. Pastor, então há uma ação. Sim, uma ação em quê? Não em você mesmo, não na tua própria capacidade, mas há uma ação de fé em Cristo, e isso não vem de vocês. Novamente ele diz assim, não é o esforço teu, é presente de Deus, não é por obras, não é? Obra de santificação, obra de luta, obra de esforço, né? Para que ninguém se glorie. E isso aqui você está dizendo, mas isso novamente é para salvação. É para salvação, mas é também para santificação, porque eu não vou conseguir ser santo pelo meu próprio esforço. Eu, para ser santo e para ter vitória contra as terríveis tentações de Satanás, que ele vai contra a minha vida e contra a tua, só em Cristo nós podemos vencer. Não tem, o Flávio não consegue, o Robert não consegue, mas em Cristo, se eu morrer, em Cristo, lá nele está a minha vitória e a tua vitória. Em João 5,24 diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Novamente você vai dizer, mas isso é para salvação. E eu vou dizer, novamente vou dizer, é para salvação, mas também é para santificação, mas também é para vitória, porque Cristo, ele conquistou todas essas coisas na cruz e é nele, e não no meu próprio esforço, que eu consigo. Por isso eu digo que é uma vida que substitui. Cristo precisa substituir as minhas tentativas de conquistar todas essas coisas. É nele, só nele. Por isso que a minha vida tem que morrer e o meu eu tem que ser substituído pela vida de Cristo. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é nele que eu tenho a vitória. Pastor, mas ainda assim, né, como Paulo diz, há uma luta entre a carne. Né? É claro que há uma luta entre a carne. É claro que exige-se a fé, mas então como é que eu venço a carne? Como é que eu pratico a minha fé? Morrendo em Cristo. E ali em Cristo, né, que eu tenho a vitória, não apenas tenho a salvação,
mas tem o processo de santificação. Como é que as pessoas vão vencer o vício da carne, o vício das drogas? Como é que elas vão vencer o vício do adultério? Como é que elas vão vencer o vício da prostituição, da pornografia? Você acha que pelo próprio esforço elas conseguem? Não. Elas precisam morrer. E é Cristo que vai dar vitória, ela por si só não dá. Eu conheço pessoas que já passaram por 10 vezes, no mínimo 20, talvez até mais, dentro do centro de recuperação, no seu próprio esforço. Não consegue. Entra e sai, porque estão fazendo todo esse processo ainda na carne. A única chance que elas têm de serem vencedoras é morrendo. Deve se dizer, mas isso é se convertendo, exatamente. É morrendo, em Cristo morre e deixa Cristo viver dentro dele. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não morreram. Estão dentro da igreja, mas ainda não nasceram de novo, né? Nicodemos procurou Jesus Cristo e ele queria saber como, né, ser salvo. Jesus Cristo diz, é necessário que você nasça de novo, ou seja, você precisa morrer e nascer de novo para ter a vida eterna. Então, Robert, para nós termos vitórias nesse mundo, seja sobre o que for, não vai depender do nosso esforço humano para conseguir em nós essa vitória. Isso é humanismo. As nossas vitórias precisam ser conquistadas em Cristo. E é nele, tudo que nós precisamos nesse mundo, nós vamos receber nele. É nele que está. Entende? Até qualquer coisa que você pensar está nele. Ah, pastor, vamos pensar aqui, que num casamento, a resposta do casamento está nele. Né? Ah, uma profissão, a resposta está nele. Entende? Ah, mas quer dizer, então, que com isso eu não preciso fazer mais nada. Não, você precisa sim mergulhar nele e nele, através dele, então conseguir receber as bênçãos que Deus tem para você. Mas não é baseado no teu esforço humano, mas é no poder de Deus. O mundo está aí, carregando fardos e fardos e fardos e fardos, cansados, aflitos, cheios de depressão, porque estão tentando buscar respostas em si mesmos, em vez de buscar em Cristo Jesus. Essa é a ideia da mensagem dessa noite, entende? De domingo à noite. A ideia é de que todos aqueles que estavam lá reunidos, né, que precisam vencer o problema do divórcio, vencer o problema da traição, vencer o problema das drogas, vencer o problema do adultério, vencer o problema da pornografia, vencer o problema dos vícios, todos eles precisam morrer em Cristo, e é em Cristo que está a vitória. Então a vida deles precisa ser substituída por Cristo. É um ato. Entende? Ah, mas você já pregou que a santificação é um processo. Sim, claro que é um processo, né? Se eu sou tentado hoje, se eu sou tentado amanhã, se eu sou tentado daqui a uma semana, um mês, toda vez que eu sou tentado, qual é a minha solução? É bater nas minhas costas, é me chicotear, é mergulhar andar subir uma escadaria de joelhos? É pagar promessas? O esforço humano, isso são obras humanas, isso não me dá vitória. O que me dá vitória é morrer para mim mesmo e declarar que Cristo é a minha vitória, ou seja, eu nascer em Cristo. Essa que é a proposta da mensagem desse domingo. Que Deus te abençoe, eu espero nesse fechar de dia aí, de horas, ter conseguido responder, é pouco tempo. Eu acho que a gente pode pelo menos entender sobre isso, como ver essa palavra como um pontapé inicial. E a gente pode voltar a conversar sobre isso em outro momento, se você quiser, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.